Você achou a palavra de Deus? Capítulo 12, o versículo de número 31. Amém? Versículo 31. Vocês já fizeram a leitura oficial do versículo 7 a 11. E agora vamos ler o versículo 31. Vamos ler? Vamos combinar. Eu leio, depois vocês leem. Amém? 1, 2, 3 e... Aliás, eu vou ler sozinho. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1, 2, 3 e já. Portanto, quem entendeu essa palavra, levanta a mão e glorifica o Senhor. Aleluia. Pode assentar, amados. Quero mandar aqui um carinho especial. Certamente nós temos irmãos, onde nós vamos passando, as pessoas vão buscando nos tornando seguidores. E eu cheguei na cidade de Manaus, encontrei várias comunidades, vários locais ali, irmãos abençoados. Quero deixar meu carinho especial ao dirigente da congregação de Cacau Pireira, presbítero Alcione, sua esposa diaconisa a irmã Mara, também ao dirigente da congregação do Urucaia, presbítero, se não me falha a memória, Wilkerson, sua esposa diaconisa Cristiane. Deus abençoe vocês. Congregação do Fazendinha, Hildailson, evangelista Hildailson, sua esposa Vivian, e também ali da nossa sede em Manaus, evangelista Gilmário e a sua esposa Tatiane, todos os irmãos de todas as demais congregações que estão conosco. Estamos falando sobre a série Conhecendo o Espírito Santo, e nós estamos falando sobre dom, e como é importante. Na leitura oficial nós lemos, eu li na minha tradução, buscai os melhores dons. Em outras traduções, aliás, procurai com zelo os melhores dons. E em outras traduções você vai ver que está escrito buscai com diligência, com propósito, os melhores dons. Aí Deus fala, e eu vos ensinarei, e eu vos encaminharei, e eu vos elevarei a caminhos muito melhores, a caminhos excelentes. Amém? Todos nós nascemos com dons, com talentos especiais. Todos nós nascemos, mas eu não estou dizendo sobre o talento de tocar um instrumento, sobre o talento de fazer, trabalhar em diversas atividades peculiares da vida secular, que são talentos de detalhes. Um exemplo, nós estamos aí em plena reforma e adequação de nosso templo sede. E porque você está vendo que está um pouquinho, nós estamos com um desafio aí, nos preparando para nós interditar esse púlpito aqui, mas por enquanto existe um profissional que está fazendo o design, para que possamos fazer algo bem que venha combinar. Eu não posso fazer da minha cabeça, eu não tenho essa habilidade. Eu poderia falar, olha, fica legal eu quebrar aqui, quebrar tudo, deixar reto e fazer, mas precisa de algo a mais. Então são talentos naturais, e nós estamos completando esse projeto para que possamos melhorar, de forma que fique bem agradável para a igreja. Amém? Quando eu falo de dom de Deus, eu estou falando de uma ação, uma intervenção de Deus para aqueles batizados com o Espírito Santo. Para aqueles batizados com o Espírito Santo, que Ele completa a administração espiritual do corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Ela é completada, ela é complementada. Hoje eu tenho que falar, tem alguns dons hoje que tem algumas especificações que eu tenho que conduzi-lo um pouquinho mais tempo. Quantos dons nós temos na Bíblia do Espírito Santo? Segundo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, são 9 os dons. 9 dons. Dom da sabedoria, eu já falei. Dom da ciência, já falei. E nós vamos entrar hoje. Tem o dom da fé, dom de curar, dom de operação de maravilhas,
dom de profecia, dom de discernir os espíritos, dom de variedade de línguas e dom de interpretações de língua. Vamos lá, irmãos. Dom da fé é um dom especial que nós recebemos do Espírito Santo. Para nós guardarmos o que eu estou falando, diga dom da fé. Mais forte, dom da fé. Irmãos, existe uma fé que nós temos, que é a fé para a salvação. Quem crê aí que é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Essa é uma fé. Não estou falando dessa fé, eu estou falando de dom. Essa é a fé para a salvação, é a fé para nós continuarmos sendo crente. Eu estou falando de dom da fé, de algo maior, de algo que nos eleva, de algo que faz com que venhamos a concretizar obras maiores e melhores do que apenas ser crente para a salvação. Essa fé que nós temos é a fé que está em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a fé que todos têm. Aí eu estou falando do segundo degrau, do degrau superior. Então, ela significa uma dotação especial de poder do Espírito Santo. Donald Guy, ele descreve esse dom da seguinte maneira: é uma qualidade de fé, às vezes chamadas pelos nossos teólogos de fé miraculosa. Parece vir sobre alguns servos de Deus em tempo de crises, de oportunidades especiais, de uma maneira tão poderosa que são elevados fora do reino da fé natural e comum em Deus, de forma que uma certeza posta em suas almas que faz com que eles venham triunfar. Domingo eu preguei aqui sobre a vida, sobre os fatos que aconteceram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos conhecem a história. A pergunta que eu fazia era: onde está Deus? E então eu estava mostrando aonde está Deus. Deus está juntamente conosco na hora que ninguém acredita que nós conseguimos chegar do outro lado. Aí se manifesta o dom da fé. De cada 100 pessoas, se pusesse lá uma fogueira com 1.500 graus, de cada 100, apenas uns 2 ou 3, como é o caso deles, ou um pouquinho mais, dependendo do grupo, falaria: olha, pode me jogar lá, pode me jogar, se Deus me salvar, salvou, se eu morrer, eu continuo colado no Deus, eu não mudo de Deus, eu não mudo de igreja, eu não mudo de nada, eu tenho fé diferenciada. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes é fácil dizer, não é? Mas é difícil viver. E nós vamos lá, abra sua Bíblia para você ver um caso que Jesus manifestou, o próprio Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo 21, 22 e 23. Jesus estava caminhando, ele encontrou uma figueira cheia de folhas, sinalizando frutos. E ele chegou próximo à figueira, e ele procurou frutos nessa figueira. Ele chegou e abriu as folhas: eu quero achar figo, eu preciso de figo. Diga assim: Jesus procura frutos em cada um de nós. E aí vamos ler versículo 21 até 23. 1, 2, 3 e já. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus procurou o figo, não achou, falou: olha, nunca mais tenha fruto, nunca mais, e continuou. Daqui a pouco Jesus volta, e quando Jesus volta, eles vão
os discípulos vão olhar para a figueira. O que aconteceu? Jesus falou com a figueira? Eu já vi Jesus falar com o mar, eu já vi Jesus falar com o vento, eu já vi Jesus ressuscitar mortos, agora falar com árvore. Jesus, ele é assim, é pela fé. Irmãos, é uma fé diferenciada, é a fé que faz com que um obreiro, ele assume uma igreja, seja uma congregação, e ele tem tanta fé, que ele faz com que as coisas ganhem vida, independente, ele não depende das circunstâncias, das pessoas, ele vai pela fé, ele vai fazendo, mesmo que as dificuldades sejam para cá e para lá, ele consegue fazer, ele pega uma igreja com 10 membros, daqui a pouco tem 50, daqui a pouco tem 100, daqui a pouco tem 200, daqui a pouco tem uma grande igreja construída, do nada. Isso é fé, dom da fé. É uma ousadia especial de fazer uma reforma na hora da crise. Eu vou parar e ficar quietinho, está tudo ruim. Tem gente que tem fé lógica, né? A fé especial é crer, Deus vai prover, Deus vai prover, vamos, e Deus vai provendo. É fé, dom da fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele fala, procure com dom, procure esse dom. Qual que é a nossa oração? Será que você pode querer, desejar esses dons? É só você clamar, Senhor, eu preciso do dom da fé. Senhor, me dê o dom da fé. Senhor, a minha vida está muito infrutífera, estou quase igual aquela figueira, correndo o risco de ser ressecado, mas há poder no nome de Jesus Cristo. Fala assim, eu vou ter frutos, eu vou dar frutos, eu vou dar frutos, eu vou dar frutos. Quem entendeu a palavra, diga amém. Vamos lá, eu corri no dom da fé, é dom de grandes coisas, grandes obras, de coisas que ninguém faria, coisas que as pessoas não imaginariam, e você vai lá com o dom da fé, Deus faz com que aconteça. E Deus tem esse dom para todos aí, é de Deus, é do Espírito Santo. O segundo dom, que também tem algumas minúcias, é o dom de curar. Aliás, eu estou falando do quarto dom, né? É o segundo aqui da lista de hoje, dom de curar. Diga assim, dom de curar. Irmãos, você vê como a igreja, Deus supre a igreja com diversos atributos divinos, ou seja, a obra da ação de Jesus Cristo no ministério terreno, ela veio através do atributo dele, através dos dons sobre cada um de nós, para que tudo o que Jesus fez, nós possamos fazer. Então, o dom de curar, dizer que uma pessoa tenha os dons, você vê que esse dom aí, você lê aí, não fala de dom, esse daí fala de dons de curar. Diga assim, dons de curar. É interessante, né, irmãos? Por que dons de curar? Eu não sei, pergunte para Jesus, mas tem irmãos que oram e Jesus cura pessoas que têm problema na coluna. Tem outros que oram e Jesus cura pessoas que têm problemas de neuronais, de descontrole. Outros oram e Jesus cura, tipo os organismos, aparelhos digestivos, circulatório, coração. Então são dons. Ele é diversificado. Eu já tive algumas experiências de orar por alguém, graças a Deus que, pela misericórdia de Deus, um dia eu orei por um irmão, e eu saí com uma dor de coluna, meus irmãos, que coisa, eu orei, e Deus curou o irmão, mas assim, dor de coluna, orei para a coluna, e o irmão foi embora sem dor nenhuma, e por um tempinho eu fiquei com aquela dor, depois saiu também a dor. Isso é um sinal que Jesus curou a pessoa. Eu não quero ter a dor de ninguém não, o sangue de Jesus tem poder, mas às vezes acontece. Então,
Um dia tinha um irmão aqui que estava com um caroço, e é uma diversidade de dons, e ele pediu oração. Eu orei por ele, ungi antes do culto e fui para a pregação. Enquanto eu estava pregando sobre milagres, sobre curas, e eu sei que Deus me deu dons de cura, eu ordenei que todo caroço, na hora da pregação, que estivesse sobre alguém, saísse. Irmão, tinha um caroço do tamanho de uma laranja aqui no pescoço, grande mesmo, feio. Na mesma hora o caroço sumiu, para a honra e glória do nome do Senhor. E até hoje nunca mais voltou, porque Deus dá dons, confere dons. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 6. Aliás, versículo 6 e 7. Capítulo 8 de Atos, versículos 6 e 7. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Você pode glorificar a Deus? Você tem esse direito de receber esse dom do Espírito Santo. É direito de cada um de nós. Há mais ou menos uns 10 dias, faleceu um grande homem de Deus, chamado Morris Cerulli. Ele morreu faz uns 10 dias, e eu me recordo que mais ou menos uns 20 anos, mais uns 30 anos, eu ainda era criança, ele veio fazer uma campanha no Ibirapuera, e eu fui participar da campanha, e o poder era tão grande, daqueles irmãos andando por aquelas avenidas na rua, que eu não via ninguém em silêncio. As pessoas andavam pelas ruas ali ao redor do Ibirapuera, gritando e cantando, para entrar no ginásio. E eu não esqueci, porque eu tenho uma memória que fica aqui, ó, a mensagem que ele pregou, uma mensagem simples. Ele não gritou, não virou cambalhota, ele pregou, o tema da mensagem era: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Queridos, e eu observando ele pregando, aquele ginásio lotado do lado de fora, eu via centenas de cadeiras de rodas, pessoas deficientes, pessoas surdas, pessoas mudas, tudo ali ouvindo o pastor pregar: minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que leva Jesus ao coração das almas. Aí a hora que ele encerra, ele fala: agora, quem crê que Jesus vai fazer milagres? Aí ele levanta a mão, na sua simplicidade, sem fazer nada de especial, ele começa a orar, e eu fiquei assim, admirado, porque o primeiro paralítico levantou o segundo, levantou o terceiro, levantou o quarto, levantou o 10º, levantou o 20º, levantou veio um cego para frente me enxergando, veio um mudo falando, uma pessoa com caroço, o caroço sumiu. Dom de cura está disponível na igreja de Cristo. Nesta noite eu estou falando o dom de cura. Quem tem fé que Jesus pode te curar? Nesta noite é noite de milagres. O dom está disponível aqui. Quem acredita que Jesus faz milagre, receba a sua cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que chegou com uma dor imensa, em nome de Jesus, dor, vai embora, saia desse corpo agora. Ainda mais um versículo, Atos capítulo 28, versículo 8 e 9. Atos 28,
versículo 8 e 9. Vamos ler? Atos 28, versículo 8 e 9. 1, 2, 3, e já aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Você pode glorificar a Deus, você está entendendo a palavra? Dons de cura. Irmãos, todo evangelista, ele pode ter nome de pastor, de presbítero, de diácono. Todo evangelista, ele busca esse dom. Há um risco muito grande, porque existem pessoas que perdem de Deus esse dom. Eles param de serem usados por Deus. Por quê? Tem pessoas que se orgulham porque orou por alguém e alguém foi curado. E quando ele começa com esse negócio, Deus fala: espera aí, não é ele, é eu. E Deus diminui. Quem está entendendo, diga amém. É um dom de se receber e continuar crente, vigiando. Agora, todo evangelista, ele faz com que aconteça milagre, ele busca isso de Deus, e é o segredo da vida próspera de uma igreja, é o segredo. O que Jesus fazia nos caminhos que ele andava? Ele encontrava o cego, o que ele fazia? Ele encontrava o paralítico, o que ele fazia? Curava. O segredo de um crescimento da igreja é a fluência dos dons espirituais. É a fluência dos dons espirituais. Uma igreja quieta, uma igreja que não tem dons, uma igreja que o pastor não faz a campanha da cura, não prega sobre milagres, não ora para Jesus curar, um pastor que não fala do Espírito Santo, é uma igreja que já está indo para a sepultura. É hora de acordar, queridos, é hora de fazer o que Jesus falou para fazer. É assim que ele fez. Jesus começou, encerrou seu ministério fazendo o quê? Milagres, milagres, amém? Agora, um segredo, todos, diga assim, todos, podemos orar e ser curados, mas o dom, queridos, o dom é diferente, mas a Bíblia ainda dá uma orientação sobre esse dom. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, é bom esse fluir, esse virar das páginas da Bíblia Sagrada. Tem uma orientação bíblica, independente do dom ou não, tem uma orientação bíblica para você, a respeito do dom de cura, de milagres. Está em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14. Eu estou ajudando você que tem a Bíblia do culto, é a página 317 do Novo Testamento, tá bom? Capítulo 5, a epístola do apóstolo Tiago. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15, 1, 2, 3 e já. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem entendeu isso? Olha o ensinamento. Está doente? Chama o presbítero da igreja. O presbítero é o dirigente da congregação. Ele pode ter nome de pastor, mas ele é o presbítero da igreja. Então, e tem os presbíteros auxiliares, os copastores. Alguém está doente? Chama o presbítero. Eu gosto de ressaltar isso. Às vezes a gente vê testemunhos de milagres. A igreja não pode perder a essência da palavra de Deus. E aí logo que alguém conta um testemunho de milagre, ou nós vamos orar por milagre, eu já começo a cantar um hino que eu amo. Cristo cura sim, Cristo cura sim,
Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Mas como que é a letra? Vamos cantar contra os males. Contra os males. Tá bonito, que linda a igreja cantando. Não, Deus, enquanto você canta, Ele te cura. Tem dó, Cristo. Mais forte, igreja. Cristo cura. Seu amor por nós é imenso. Seu amor por nós é imenso. Só a igreja. Como que é a segunda estrofe? Só um pedacinho, vamos lá. Eu vejo um óleo descendo para te curar nesta noite. Vai adorando. Quando só a igreja. Tá muito lindo. Obrigado. Seu amor por nós é imenso. Ele cura-se. Manaias. Vale a pena servir esse Cristo que cura. Quantas vezes eu me lembro e eu não comigo, minha alma começa a se alegrar. Eu estava enfermo, doente, e alguém veio e pôs as mãos sobre a minha cabeça, e pôs o óleo, e a dor foi embora, e a enfermidade foi embora. É por isso que eu digo: Cristo cura, Cristo cura, Cristo cura, Cristo cura. Haramarabalabachuriando lomanaias. Nirelabai cholandaias. Nekaramanaba churiando loma suriandas. Heralamai cholamanaias. É Bíblia, obreiro. Põe a mão e cure as pessoas em nome de Jesus, com ousadia e com intrepidez. É Bíblia. Obreiras. Labaitolabassuriandas. Vamos para o quinto dom aqui, dom de operações de milagres, dom de operação de milagres. Diga assim: dom de operação de milagres. Literalmente, são obras de poder. A palavra-chave é poder. Evangelho de João, capítulo 14, abra a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 12. Decai cholai mandassuri andanaias. Está aqui esses dons de milagres. Versículo 12, Jesus que deu esse dom. Vamos ler, 1, 2, 3 e já. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores
do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Nelai Bachuriandas. Eu preguei esses dias aqui que Deus, Ele tem uma atualização e coisas novas. Eu preguei que Jesus foi embora, subiu para o céu. Porque Jesus foi embora, acabaram-se os milagres? Porque Jesus foi embora, acabaram-se as operações? Agora não tem mais? De forma alguma. Ele disse assim: olha, gente, se eu acalmei um mar, vocês acalmam 2 ou 3. Se eu curei um paralítico, vocês vão curar 10, 20. O ministério de vocês é muito mais longo. A somatória dos milagres tem que ser maior, porque eu só fiquei 3 anos. Vocês têm que viver milagres, 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 milagres. Tem gente que vive 30, 40, 50 anos. Milagres. Quem tem direito a receber os dons do Espírito Santo, e em específico o dom de milagre? Diga assim: eu. Tem gente que fala, mas não acredita. Que coisa é essa? Tem gente que fala, mas não acredita, porque falta ali fé. Diga assim: eu. Então vai atrás, querido, vai atrás. Olha, irmãos, é melhor buscar dom do que buscar valores financeiros. É melhor buscar dons do que buscar status. É melhor ter dons do que ter coisas que não elevam a glória de Deus. É melhor buscar os dons espirituais. Eu quero os melhores dons. Amém? Os milagres, esse dom de milagre, não é uma cura de dor de cabeça, não. São milagres especiais. São coisas extraordinárias. Abra a Bíblia no capítulo 19 de Atos. Estamos ainda ele tem conexão com o dom da cura, mas tem outros milagres, outros sinais, e eu vou mostrar um aqui embaixo. 19, Atos 19, versículo 11 e 12. Acharam Atos 19, verso 11 e 12? Eu estou correndo aqui porque eu vou falar do dom de profecia e tem umas explicações. 1, 2, 3 e já. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Maravilha, não é? Aí chegava alguém: pastor, irmão Paulo, tem alguém doente e não tem condições, está muito ruim lá. E o irmão Paulo: não, mas agora eu tenho que ir viajar, vou pregar o evangelho. E fazer assim: toma, vai lá. Você só vai fazendo isso, põe o povo lá e faz assim, ó, vai passando, passa assim, ó. Aí os demônios iam saindo, as pessoas iam sendo curadas, os paralíticos iam levantando. Irmãos, isso existe, isso é disponível para você. Labachuri cancholomanais, haramai lomanda suriandas. Vamos ler Atos capítulo 12, versículo 5 até 11. É um pouquinho longo, mas é o último texto sobre dons de maravilha. Estava sobre a vida de Pedro. E olha o que aconteceu sobre a vida de Pedro. É coisa maravilhosa. O que é coisa maravilhosa? Que não se dá para explicar. Diga assim: impossível de se explicar. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 12 de Atos até o 11. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados,
ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Você pode glorificar? Você consegue entender isso? Pedro estava dormindo, deitado. Tinha um soldado de um lado e outro do outro. Só que ele estava preso no soldado com correntes. E estava fechado os cadeados, estavam fechados os cadeados. Seguindo mais à frente, tinha uma guarda de 4, que é pela pequena guarda dos exércitos romanos, o menor grupo é de 4. Então tinha um grupamento de 4 soldados em pés, com as armas, olhando para Pedro. Precisava de tanto? O homem não tinha índole para a morte, para as coisas ruins. Ele era um pregador do evangelho, mas tinha 4, era um corredor. Passando esses 4, tinha mais 4, e depois tinha uma porta de ferro que estava trancada com cadeados. Eu não sei se os cadeados se abriram, mas a Bíblia diz que naquele dia, naquela manhã, Pedro seria morto, o apóstolo Pedro. Mas a maravilha de Deus, esse dom glorioso, enquanto a igreja ora, os sinais acontecem. Enquanto a igreja ora, os dons de maravilha se manifestam. A diferença está na igreja que ora, na igreja que busca, na igreja que clama. Daqui a pouco o anjo toca em Pedro: Pedro, acorda, meu filho, eu sei que você sabe que vai morrer amanhã, está em paz, mas eu vou te livrar. Deus mandou eu tirar você daqui. E logo a corrente caiu, fechada mesmo, sem abrir. Você acha que Deus precisava abrir? Abriu, caiu aquela corrente de um lado, caiu do outro. Pedro saiu andando, tinha 4 guardas, Pedro passou, tinha mais 4, Pedro passou, a porta se abriu sozinha. Milagre, milagre, milagre. Eu não entendo porque tem crentes desanimados, jururu, enfraquecido diante de um Deus tão grande e tão poderoso. Eu não entendo porque tem obreiros que não têm disposição, vivem desanimados diante de um Deus glorioso. Desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está na hora de nós sentirmos o desejo de buscar mais os dons, buscar mais a graça, buscar mais a unção do Espírito Santo, para que possamos ser congratulados por Deus, por esses dons maravilhosos. Amém? Vamos entrar aqui num dom, chamado dom de profecia. Diga assim: dom de profecia. Mais uma vez, dom de profecia. Presta atenção no que eu vou falar sobre esses dons. A profecia não tem objetivo de colocar regras, normas para a igreja. Segunda coisa, a profecia não é diretiva. Eu gostaria que você repetisse isso porque eu vou explicar. Diga: a profecia não é diretiva.
Hoje eu tenho que explicar essas coisas. O que é uma profecia que não é diretiva? É a profecia de Cristo, dos dons da profecia. Os crentes mais fracos, esse daqui eu peguei de livros. Os crentes mais fracos acabam por entender que sempre terá um profeta para lhe dizer o próximo passo, e sempre encontrarão um obreiro sem projeções, se nomeando profeta, que não consegue nem discernir a mão direita da esquerda, fazendo com que pessoas fiquem ao seu lado, patinando no mesmo lugar, assim como eles o estão. Quem está entendendo é o que eu peguei aqui de um livro? Sabe aquele crente que vai para a igreja e quando aparece um profeta lá e começa a profetizar, ele quer, agora... E vai lá, profeta, ora por mim, põe a mão na cabeça, lança uma profetadinha aí. E tem gente doido para dar essa profetadinha. Há um perigo muito grande, eu vou mostrar na Bíblia. A profecia não é infalível. Diga, a profecia não é infalível. Errado as pessoas que vivem, que acham que devem viver direcionado por profecia. Eu vou repetir, há um erro muito grande. Tem gente que gosta de profetizar até pelos cotovelos. Errado as pessoas que devem achar que a vida dele é direcionada por profecia. Não, você tem que mudar de igreja. Você tem que casar com ela, você tem que ir para tal cidade. Isso daí não é Deus. Deus não fica dirigindo, a profecia não é diretiva. Deus falou comigo através de um profeta. Quando chega alguém, eu falo assim, nem é crente, é aqueles que ficam atrás dos profetinhas. Diga assim, a profecia não é para dirigir. Mas é dom, nós temos que vigiar, temos que compreender, é um dom, mas não é infalível. Há muitas pessoas que têm uma errada percepção de que a manifestação do dom de profecia é somente Deus falando. Em alguns casos acontece, ou pode acontecer, mas a profecia envolve a fusão do ser humano e o divino, a fusão do finito e o infinito, do imperfeito, do fraco com o perfeito. E se o dom de profecia fosse inteiramente divino, sem participação humana, não encontraríamos na Bíblia orientações de como entendê-las, ou de como julgá-las também, pois Deus não necessita de instrução, mas quando nós sabemos que Deus usa o profeta, nós temos que vigiar, porque tem profeta que profetiza coisa que não é Deus. Há um versículo que é muito, diz assim, ai daqueles que falam, Deus falou, sendo que eu não tenho falado. Então, irmãos, tem gente que quer crescer no status, então ele faz o quê? Lança uma profecia. A profecia de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela tem alguns significados. Nós vamos ver aqui, a profecia, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Diga assim, o Espírito é sujeito ao profeta. Deus, ele usa o homem, mas tem alguns locais que você vai lá e fica triste. E eu fico triste de saber que tem ovelhas que nós estamos aqui orientando. Estou falando porque eu conheço. Tem gente que às vezes até é obreiro e que fica andando atrás de profecia. Esses dias eu vi uma pessoa que falou, olha, eu fui numa igreja onde tem um profeta que tudo que ele põe a mão as pessoas caem. Tem alguma coisa errada, só se estiver endemoniado para cair com profecia. Diga assim, só cai com profecia demônio. Como que Deus vai derrubar a pessoa, gente? A profecia não é para derrubar ninguém. E tem gente que vai lá, olha, eu quero casar, vai lá no profeta. Irmão, sabe quando
que Deus usou o profeta para dirigir? No tempo dos profetas, no Antigo Testamento, houve o período que Deus conduzia o povo através dos reis, mas antes disso, ele dirigia através dos juízes, mas antes disso, ele dirigia através dos profetas, ou seja, estava lá a nação, e Deus levantava Elias, fala: Elias, vai lá e passa para o rei fazer isso. Elias, vai lá e fala para o rei fazer isso. Eliseu, diga para que vai ser feito assim. Isso era no tempo dos profetas do Antigo Testamento. Lá sim, havia a profecia diretiva. No nosso tempo, não. E nós vamos ler versículos sobre isso. O primeiro versículo que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar que o dom de profecia existe no Novo Testamento de uma forma diferenciada. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32. Geralmente a profecia vinha após a palavra. Quando você ver depois aí, porque eles acabaram de pregar. Então vamos lá. Versículo 32 de Atos, 1, 2, 3 e já. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém? Vamos lá para Atos 11, versículo 27 e 28. Estou falando dos que existiam profetas a partir do advento do batismo com o Espírito Santo. Deus mandou dons e começou a levantar profetas. Aqui você vê o nome de Judas e Silas. Agora nós vamos ver aqui, lá em Antioquia, vamos ver o profeta Ágabo. Vamos ler 1, 2, 3 e já. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Você já ouviu falar em profecia? Deus fala: eis que se aproxima do mundo uma nuvem negra. Deus sempre fala, Deus nunca pega a igreja desapercebida. É que a igreja às vezes não presta atenção na palavra profética. Eis que aproxima-se do mundo uma crise. Deus avisou a igreja, não explicou: olha, vai ser uma pandemia, que as pessoas, não explicou, mas ele falou: vem uma grande nuvem negra sobre a terra. Dom de profecia. Deus, ele não estava falando: ei, você não vai achar, eis que eu te digo, Paulo, você já está ficando velho e não casou, olha para a irmã fulana de tal, ela é uma benção, casa com ela. Lógico, Paulo era casado, não sei se era, tudo indica que sim, ou qualquer outro, ou se não era, qualquer outro. Ei, está na hora. Não existe profecia, e às vezes a gente encontra a pessoa abençoada. Gente, você acha que Deus vai arrumar para, desculpa, Ele vai arrumar para a cabeça dele? Não existe homem perfeito, não existe casamento perfeito, não existe. Aí ele vai falar: ei, casa com ela. Depois você vai lá intrigar, vai brigar lá, vai discutir, e vai falar: olha o que o Senhor arrumou. Já não basta que Deus, para suprir Adão, Ele reclamou de Eva, não é? Já não basta isso? Vamos ver Atos 21, versículo 10, porque eu quero seguir aqui, tem mais coisas aqui. Paulo estava fazendo a obra, e ele resolveu subir para Jerusalém, e Deus levanta um profeta. Veja bem, diga assim: veja bem, eu vou mostrar para vocês, versículo 10 e 11, Atos 21, 10 e 11, vamos ler? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos,
disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Deus falou através de Ágabo que Paulo chegaria em Jerusalém e seria preso. Olha só, alguém diria assim, olha, se Deus me falou que eu vou ser preso, não vou para Jerusalém. Queridos, a profecia não é para te obrigar, não é diretiva. Aqui que eu provo. Diga assim: a profecia não é diretiva. A pergunta que eu faço: Paulo subiu para Jerusalém ou não subiu? Subiu ou não subiu? Subiu. Paulo foi preso ou não foi? Foi preso. Da mesma forma como Deus usou, mesmo assim Paulo falou: olha, mesmo que eu saiba que lá eu vou ser preso, não é, a profecia não vai dirigir a minha vida, Paulo falou: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, mesmo que haja necessidade de eu ser preso em Jerusalém. A obra de Deus não para, a Deus apenas está me avisando que eu vou passar por essa prova, mas eu não vou desviar da prova que Deus está me avisando, eu vou em frente. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Pergunta para o pastor assim: qual o propósito da profecia? Diga assim, mais uma vez. Primeira carta de Paulo, capítulo 14, versículo 3. Abra a Bíblia aí, aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Não é para dirigir, não é para impor normas, regras, não. Vamos lá? Vocês podem ler? 1, 2, 3 e já. Mas o que profetiza fala aos homens. Ele pega de Deus e fala aos homens. Qual o primeiro objetivo? Mais uma vez, edificação. Segundo, exortação. Terceiro, consolação. Você vê que coisa gloriosa. Deus, ele se manifesta para revelar algo, para trazer algo, para edificar a fé. Eis, meu filho, que eu falo contigo. Tu estás passando esta prova, mas eu sou contigo. Eis que este é meu projeto na sua vida, para que amanhã você saiba o quanto eu te amo. Lemai chorou manaias. Está edificando, o homem está entendendo, está exortando. Eis que eu falo com igreja, porque vocês estão desapercebidos, o tempo está, não estou profetizando não, tá, irmãos? O tempo está chegando. Deus falando com a igreja, exortação, consolação. Eis que eu falo convosco, muito em breve tudo há de passar e a vitória já está chegando. Permaneçam na minha presença e eu derramo a minha presença sobre vós. Quem está entendendo para que serve a profecia? Pergunta para mim, pastor, bem forte, pastor, Deus tão grande perderia tempo de fazer fila? Nós vamos diminuir Deus. Olha, faz uma fila de 50. Um dia eu estava dirigindo uma congregação e chegou uma irmã e começou a pregar. E de repente ela virou para o irmão e falou: olha, irmão nem conhecia a Bíblia, pegou um texto e pregou errado. Tem gente que nem conhece os dons, nem conhece essas doutrinas que nós estamos ensinando. Ele virou para o outro, virou para o outro, irmãos, tinha umas 80 pessoas na igreja num culto de terça-feira. E eu comecei a ficar angustiado, porque tem um dom aqui embaixo. Depois desse aí, tem um dom. Irmãos, depois eu falei: irmã, já profetizou bastante. Olha, já está bom demais. Eu gostaria de ter profetizar pelo menos para uma ou duas pessoas. Mas já foi umas 30, sobrou umas 50.
Aí eu fiz o encerramento do culto e saí. E saí e eu vi que ninguém saiu da igreja. Aí eu voltei. Quando eu voltei, irmãos, falei: que pastor que sou eu? A irmã estava em pé, profetizando um por um. Irmãos, tem um dom que eu vou falar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar ele. Chama discernimento de espírito. Tem gente que acha que o pastor é bobo. Eu tenho outro dom, e todos podem ter: discernimento de espírito. Você sabe se aquilo lá é um espírito? Um dia eu estava dirigindo um culto e um homem começou a profetizar, e o dom do discernimento falou para mim: é demônio. Ele estava profetizando, eu desci do púlpito e fui lá e pus a mão na cabeça dele com profecia e tudo, e disse: demônio, saia! E ele saiu rolando. Cuidado, irmãos, cuidado. Então, para que servem os dons na igreja? Dom de profecia, para edificar a igreja. Não é para arrumar um namorado, emprego, casamento, dar carro, dar chave, abrir porta. Não. Eu vou dar uma casa. Irmãos, Deus até pode usar, mas olha, quando Deus fala, Ele fala com todos, e quem tem que receber, recebe. Aprenda, irmão. Você eu sou tentado a querer coisa a mais. Deixa Deus trabalhar do jeito que Ele achou que deve. Eu não posso mudar Deus. Tem gente que desvia quando ouve a palavra. Tem gente que fica decepcionado. Eu estou pregando a palavra aqui, só tem palavra de Deus, e eu não tenho nenhum medo de falar, como pastor da igreja. E se alguém começar com gracinha aqui, microfone na minha mão, glória a Deus. Vamos lá. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Como acontece uma profecia? Um, 14, versículo 29. 1, 2, 3 e já. Leiam. Mais uma vez, olha só como é um perigo. Falem 2 ou 3 profetas. E os outros? Julguem. Olha para mim. Deus precisa ser julgado? A pergunta que eu falo muito sério: Deus precisa ser julgado? Então, todas as vezes que eu ouço uma profecia, primeira capacidade que Deus me deu é de julgar se é do Espírito ou não. E eu tenho esse hábito, eu quero ensinar vocês: julguem. E como que eu julgo? Às vezes eu olho para a vida do profeta. Como que ele veio profetizar aqui? Se nem crente ele é direito. Se a primeira prova ele já desvia. Se ele brinca com a esposa. Se qualquer coisa ele faz bico e vai embora da igreja. E agora, como ele vem profetizar se ele fala mal dos pastores? Presta atenção, julgue. Você tem que olhar da onde está saindo. Será que é Deus? Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, nós temos um espírito de discernimento, não é? Aqui nós vamos estudar sobre ele, mas discernimento, que eu já estou falando do espírito de discernimento, que é um próximo estudo aí, que eu vou pular já, por causa já estou falando. Discernimento, que nós vamos falar daqui a pouco, ele que faz nós julgarmos e ver, é Deus. É Deus. Alguém já me procurou: pastor, olha, ora para mim, para ver o que Deus tem a falar. Diga assim: a palavra de Deus, a voz de Deus está na Bíblia. Mais uma vez, está na Bíblia. Leia a Bíblia quando você acorda. Leia a Bíblia ao meio-dia. Leia a Bíblia ao entardecer. Leia a Bíblia à noite. Leia a Bíblia de madrugada. Busque a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Quem dirige não é a profecia. Quem dirige é a palavra de Deus.
Lamarabachurandolomanaias. É a palavra que dirige. Então são regras, são leis. Ouviu a profecia, por mais bom que seja o profeta, julgue. Veja, sabe o que aconteceu? Eu não vou citar aqui. A Bíblia cita um caso de um homem que era profeta, jovem. É chamado na Bíblia de profeta novo. E Deus mandou ele levar uma mensagem em uma cidade. Deus levantou ele com uma palavra profética. Falou: vai a tal cidade e leve a palavra que eu tenho para aquela cidade. Não coma, não entre na casa de ninguém. Vá, leve a mensagem e volta. Ok. Naquela cidade tinha um profeta também, que era conhecido e era mais velho, era um profeta velho. Por que Deus pegou o novo e mandou lá e não usou o velho que estava lá? Não sei. Aí ele chega e entrega a mensagem. Aí o profeta velho vê que é Deus falando. Aí o que o profeta velho fala? Ei, profeta novo, vem aqui na minha casa, eu quero ofertar para você o jantar. Você descansa um pouquinho para você voltar no outro dia. E ele falou: não, Deus me deu uma ordem para eu levar a mensagem até vocês e voltar sem entrar na casa de ninguém, e nem comer e nem beber. Ele falou: mas Deus, outro profeta velho, mas Deus mandou te dizer que agora você pode. Deus mandou você vir para a minha casa. E o profeta novo, meio inexperiente, foi e entrou na casa do profeta velho, comeu, bebeu, porque era o profeta da sua admiração. De repente o Espírito Santo veio sobre o profeta velho, e o profeta velho falou: olha, por que tu entraste nessa casa sem a minha ordem? Você vai morrer. E aí? Cuidado com esse negócio chamado profeta. E aconteceu que tudo aconteceu, está aí na sua Bíblia no Antigo Testamento. Vamos ler Jeremias capítulo 23, não é dele não, mas nós temos um texto aqui muito importante sobre profecia. Capítulo 23, versículo 15, 16 e 17. Jeremias. Lá no Antigo Testamento. Parece que eu parei no dom da profecia, né? É o dom que muita gente se engrandece e pode perder a salvação. É muito perigoso, mas é um dom mais útil que tem na igreja, porque a Bíblia diz que por falta de profecia, o povo corrompe. Então tem que ter profecia, mas tem que ter vindo dos céus. Vamos ler o versículo 15, 16, 17. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Olha que Deus está falando para aqueles profetas de bênção. Aqueles profetas que falam para a pessoa que só anda segundo o seu coração. Aquela pessoa que quer, mas Deus mandou você mudar, porque você não merece ficar nesse lugar. Cuidado. Deus falou: vou dar fel para eles, vou dar chá de losna para eles, porque eles falam segundo o coração deles, os propósitos dele. Então, irmãos, há um perigo muito grande. Eu estou falando com temor no coração. Agora, Paulo, ele observou a igreja de Tessalônica, e os irmãos
começou a aparecer muitos profetas, e começou a aparecer os tais dos profetas, e Paulo veio ensinar a igreja de Tessalônica. Você está entendendo aí ainda? Quem está entendendo ainda, diga amém. Eu estou falando do que mesmo? Esqueci. Dom de? Eita. É isso mesmo? Dom do quê? Profecia. Por que tem gente que não fala? Está com medo, irmão? 1, 2, 3 e já. Dom do quê? Abriu a boca. Amém. Então vem comigo. Vem comigo. Abra em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu tenho um temor, porque eu estou ensinando os errados, né? As coisas erradas. Eu não quero que acabe o dom de profecia. Aliás, eu sou. Deus me usa. Página 283 do Novo Testamento, para quem tem a Bíblia do culto. Aliás, 284. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vou ler aqui. Versículo de número 19. Você vai ler comigo? Diga amém. 1, 2, 3 e já. Não extingais o Espírito. Conselho. 20, bem forte, com bastante convicção. Não desprezeis as profecias. Mas o que eu tenho que fazer quando vir profecia? Aí vem o 21. 1, 2, 3 e já. Examinai tudo, retende o bem. Viu só? E o outro versículo acaba completando, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. É lei bíblica para profecia. Você ouviu uma profecia, você examina. Eu já vi gente profetizando e dizendo: eis que Deus não está contente. Ué, Deus não fala na terceira, mas na primeira pessoa. Eis que eu não estou contente. É Deus que está falando. Eu já vi gente profetizando, de repente no meio da profecia, aleluia. Deus, quando Ele fala, Ele está falando. E eu tenho que ter discernimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a profecia, ela vem, às vezes, através de uma língua estranha, dons de língua, e uma interpretação. E ele fala: sou eu, o Senhor, que estou falando contigo, meu povo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vocês lembram que eu fiquei repetindo que nós temos um dom chamado discernimento de espírito? É ele que mostra para a gente essas coisas de profecia, de pastoreio, de obreiros. De repente o obreiro está com tudo e o Espírito Santo fala: olha, é só palha. Chama discernimento. Diga, dom do discernimento. Nós vimos que pode haver uma inspiração falsa, a obra dos espíritos enganadores, ou do espírito humano. Como pode se perceber a diferença? Pelo dom do discernimento, que nos dá capacidade para compreender aquele possuidor daquele dom, daquela manifestação, aquele que está falando, se é do Espírito Santo ou não é. Esse dom capacita o possuidor para enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. A operação do dom de discernimento pode ser examinada por outras provas. A primeira é a doutrinária, diga doutrinária. Então vamos lá, é uma doutrina. Primeira epístola de João, capítulo 4. Eu estou falando de outro dom, discernimento. Como seria bom que toda a igreja tivesse o dom do discernimento. A esposa compreenderia o marido. Você compreenderia o adolescente malcriado. É o discernimento. Você compreenderia aquela pessoa que você vai encontrar, vai chegar no setor público, e talvez ele vai estar
diferente. Nós precisamos toda hora desse abençoado dom do discernimento. Quem está entendendo, diga amém. Diga eu. Preciso aprender a discernir o Espírito. Tem que discernir. Você olha assim. Meu Deus. Aonde vai chegar isso? E não tem como enganar quem tem o dom. Não é o dom da ciência, não. O dom da ciência revela. O dom do discernimento você pega. Não é adivinhação. Diga, não é adivinhação. Adivinhação é do diabo, é de Satanás. Tem gente que tem dom de adivinhar. Existe esse dom? Não. Esse dom aí vem do diabo. Certo? Tem o dom da ciência, que Deus revela. Ele pode revelar coisas, mas adivinhação não. Você olha e Deus fala, olha, não sou eu. Vamos ler? Primeira Epístola de João, capítulo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Vamos ler 6 versículos, porque aí nós estamos encerrando, temos mais 1 ou 2 aqui só. 1, 2, 3 e já. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está com vós, do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem entendeu, dê glória ao Senhor. Ele falou para nós aprendermos a identificar os espíritos que está dentro, a motivação. Olha, diga motivação. É isso, a motivação da pessoa. Não, pastor, agora eu estou do seu lado, nunca mais volto, agora eu vou arrebentar. Daqui a pouco, qual espírito que é esse? O Espírito de Deus. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, vou falar aqui, diga fiel. Mais uma vez, fiel. Diga assim, quem é fiel, não avisa, é. Para que eu ficar falando que eu sou fiel? Precisa disso? Eu preciso me autoafirmar que eu sou fiel? Você precisa autoafirmar que você é fiel? Não, eu sou fiel. Todo mundo que começa a se autoafirmar, porque ele está precisando dizer para ele que ele não é. Aí a gente, pelo discernimento, a gente descobre quem é e quem não é. Quem está aprendendo aí com a palavra de Deus? Quem pode glorificar esse Deus maravilhoso? Vocês já viram quando eu expulso o demônio? O que eu falo? Acabei de expulsar o demônio, a pessoa ficou liberta, eu falo assim, repita comigo. Eu creio no Senhor Jesus, que veio em carne. Da onde eu tirei isso? Eu nunca vi ninguém falar, tirei daqui, ó. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Demônio nunca vai falar isso, porque isso é a pior coisa, a pior dor que ele enfrenta. A pior dor de Satanás é saber que Jesus venceu ele como homem, não como Deus.
Ele jamais vai quer lembrar disso. Então, expulsei o demônio, fala para mim se Jesus veio em carne. Se ele ficar quieto, ainda está endemoniado. Porque se ele estiver liberto, aí ele vai falar, eu creio, nem mesmo sem saber, sem conhecer Jesus, eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Quem entendeu? Bíblia foi feita para ser usada. Eu falei que isso é o sistema doutrinário, orientativo, para nós aprendermos a discernir. Doutrinário. Agora, modo prático, porque tem o prático também. Vamos lá, Mateus 7, versículo 15 até o versículo 20. Que também a gente tem. Diga assim, eu também tenho. Todo mundo pode ter, para discernir os espíritos. Aqui eu não falo só de discernir o espírito de profecia, falo para tudo. Mateus 7, 15 até 20, são textos longos, mas são muito orientativos. Jesus falou aí, 1, 2, 3 e já. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Agora ficou fácil, modo prático. A pessoa começou a falar, você não olha para o que ela fala, diga, não pelo que fala, mas pelo fruto, pelo comportamento, pela vida. Olha para a vida da pessoa. Eu me recordo que tinha um irmão aqui, foi muito interessante, que ele gostava de evangelizar na praça, mas só que ele era um pouquinho fora do padrão de crente, não vivia a palavra de Deus, era muito amigo do meu pai, tornou-se amigo porque ele não era membro da igreja, ele sempre não perdia culto, mas não pôde tornar membro, porque ele era um pouquinho, gostava de pregar na praça, pregava em tudo quanto é esquina, mas o problema dele é que ele gostava de trocar de mulher, a cada 3, 4 meses ele tinha uma, não tinha um padrão moral de crente. E um dia ele parou ali na Praça Conde Frontin, e ele começou a pregar uma palavra maravilhosa, diga assim, não é a pregação, e ele começou a pregar uma palavra maravilhosa, e uma mulher chegou e começou a ouvir ele, e ele ficou muito feliz, falou, olha, hoje eu vou lançar a rede e vou ganhar alma. De repente um espírito entrou na mulher, e a mulher falou, ei, você que está pregando aí, eu conheço a sua vida, e eu sei que você largou da fulana, da ciclana e da bertana, e essa que está ele correu e falou, tampou a boca dela e falou, cala a boca, demônio mentiroso. O demônio conhece a vida dele, citou o nome de toda a meia dúzia de mulher que ele teve, e ele ainda falou, cala a boca, mulher mentirosa, demônio mentiroso. Por quê? O demônio conhece. Teve um dia que alguém foi pregar em nome do Jesus de Paulo, e o demônio falou, olha, Paulo eu conheço, Apolo eu conheço, mas você pode, você, então irmãos, olha para a vida, diga, olha para a vida, é assim, é modo prático, gente, é muito fácil. Então nós temos que acordar e ver essas coisas. Vamos lá, dons de variedades de língua. Quem entendeu o dom do discernimento? Irmão, não quero deixar a igreja desconfiada, de forma nenhuma, mas eu também não quero deixar a igreja simples. Eu quero deixar a igreja madura com as coisas dos dons espirituais. Nós temos que ter maturidade, nem tudo que reluz é ouro. Vamos lá, variedades de língua. 1, 2, 3, aliás, não li ainda.
Vamos lá. Variedade de língua é um dom, é um poder de falar no sobrenatural, com línguas que nunca nós aprendemos, línguas ininteligíveis. A primeira classe de variedades de língua serve para louvar, adorar, dirigidos por Deus. Está no capítulo 14, versículo 2. Pega a Bíblia, eu vou ler aí, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: porque o que fala em línguas estranhas, ou em língua estranha, não fala aos homens, não fala aos homens, vou repetir, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Variedade de línguas. Sabe aquele dia que cai um poder na igreja, assim, as pessoas começam a se alegrar tanto, que a alegria extrapola a sua língua, e você entra no espírito, e começa a falar em outras línguas, adoração, exultação, você está enaltecendo e glorificando esse Deus maravilhoso. Quem já sentiu essa alegria maravilhosa aí? Tem a segunda classe da língua, da variedade de língua. Deixa aberto aí no capítulo 14 de Coríntios, primeira carta. É uma mensagem definida para a igreja, aquela que transforma-se em profecia. Ou seja, você está falando em línguas e aparece um intérprete, que Deus começa a mostrar as suas palavras e ele interpreta para a igreja. Versículo 5 diz: e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais do que mais que vocês profetizeis. Ou seja, pode falar em língua, mas é melhor profetizar, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também o interprete, para que a igreja receba a edificação. Aqui ele está dando um ensinamento para a igreja. Até às vezes aparece algum irmão que a gente fica até contente quando ele fala muita língua estranha. Paulo estava dizendo: olha, igreja, quando nós começamos o culto, e eu estou pregando, e a igreja nossa é inteligente nisso. Diga assim: nós somos inteligentes. Irmãos, a igreja é a ovelha, a palavra de Deus é o alimento. E eu sou feliz, porque quando se prega, a igreja para e fica ouvindo. Diga assim: enquanto se prega, nós ouvimos. E se for Deus, diga assim: se for Deus, nós glorificamos. Que hora? Depois que come. Eu não tenho dificuldade nenhuma, porque essa igreja, muitas pessoas chegam aqui, os pastores, quando vêm convidar, falam: olha, pastor, é difícil pregar em Jacareí. Por quê? A igreja é inteligente. Eu fui pregar em uma igreja que eu falei: meu Deus, eu preciso chamar esse pastor e ensinar ele. Porque a igreja começou um vai para lá, e outro vai para lá. Eu falei: meu Deus, que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Igreja do reteté. Era um que ia marchando e punha a mão na cabeça, e outro que ia falar. Irmãos, a hora que eu peguei o microfone, que eu cumprimentei a igreja, veio um lá, e pôs a mão na minha cabeça assim, que quase me derrubou, de tanta força assim, deu um tapa na minha cabeça, carequinha assim, pequenininho. Falei: meu Deus, está com raiva mesmo, hein? E lançou uma profetada. Ele saiu, eu li o outro versículo, eu queria ler pelo menos 3 versículos, já veio pimba. Meu Deus, que hora que eu vou pregar aqui? E cada profecia tinha 5 minutos. Falei: eu vou embora. Para quê? Deus já falou com todo mundo, não sobrou mais ninguém para falar com a Bíblia. Irmãos, diga: nós comemos a palavra. A igreja bereana analisa a palavra, e se é de Deus, ela começa a engolir, vai comendo, e depois ela começa a glorificar a Deus, porque ela está com a barriguinha cheinha. Amém? Então é isso aí. Vamos ler o versículo 5, já lemos? Capítulo 14, 1, 2, 3 e já. Não, já lemos, né? Ou não, eu li, né? Vamos ler novamente, 1, 2, 3 e já. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete,
para que a igreja receba a edificação. Amém? Pois vem dons de línguas. Diga assim, os dons de línguas, nós estamos falando sobre ele. É um propósito de interpretação da língua, esse dom. É uma operação puramente espiritual. O mesmo espírito que operou em alguém que está falando em línguas lá, está trazendo a pronúncia em português ou na linguagem da nação, através do outro. Ele traz no intelecto a interpretação inspirada e espontânea da mão do Altíssimo pelo Espírito Santo sobre a igreja. Amém? Quem pode glorificar a Deus? Eu vou encerrar aqui. Nós falamos sobre os 9 dons do Espírito Santo. Pastor, falta alguma coisa? Falta. E eu quero falar. Terça-feira que vem. Eu não falei ainda. Depois que eu falei de ser batizado, depois que eu falei de ser cheio, revestido, depois que eu falei dos dons, o que falta? Frutos do Espírito Santo. Diga assim, frutos. Aliás, não é frutos, é fruto. Diga, fruto. Mais uma vez, fruto do Espírito Santo. Venha terça-feira, eu quero concluir falando do fruto do Espírito Santo. Porque nós acabamos de ler aqui que uma árvore que produz... Eu fui a Manaus para encerrar. Tenha paciência, irmãos. As pessoas às vezes ficam com pressa de ir embora para casa. A gente vive num mundo tão ruim, né? A gente dá mau costume para a igreja. Acabar o culto todo dia 9 horas. Um dia que eu tenho que explicar uma coisinha mais, eu começo a me perturbar. Diga assim, acalma o coração, pastor. É a última coisa. Eu indo até Manaus, toda vez que eu vou lá, tem uma fruta que tem só lá, que tem aqui também. Tem aqui também, mas tem lá, em todo mundo tem. Mas o de Manaus não tem para ninguém. É o abacaxi manauara. Não tem para ninguém. Eu fui comprar no mercado municipal em São Paulo um abacaxi daquele. Era R$ 84 o abacaxi. Quem já viu aquele abacaxi que vende no mercadão lá de São? Que o pessoal fala que é abacaxi de gomo. Você puxa assim. É lá de Manaus, é igual outro abacaxi pérola. Irmãos, é uma delícia, delícia, delícia. É bom o abacaxi. É muito bom. O que eu quero dizer com isso? Que um pé de abacaxi não vai dar mamona. Um pé de abacaxi não vai sair dele veneno. Quem entendeu até agora, diga amém. Diga assim, no fruto, quem tem bondade, não tem maldade. Quem tem amor, não sai ódio. Quem tem paz, quem é da paz, não é da guerra. Estou quase pregando tudo já. É o fruto. E Jesus fala, gente, você é bobo, olha para o fruto. Veja o fruto. Quem está entendendo? Você pode glorificar a Deus? Diga assim, Deus, eu preciso dos dons, me encha do teu Espírito Santo, e me eleva com os teus dons. Você pode dar glória, agora você pode glorificar o Senhor, pode adorar o Senhor por essa série que nós estamos encerrando sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje eu vou começar.
Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje eu gozo em meu coração, com meu canto te louvo eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje eu gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, meu bom Jesus, 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 bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus.